O vereador Guti, do PV, apresentou um projeto polêmico. Ele quer impedir o poder público municipal de contratar empresas que doaram dinheiro para campanhas eleitorais em Guarulhos. Segundo Guti, a intenção é evitar o favorecimento a empresas que investem nas campanhas com o único objetivo de se beneficiar financeiramente. Para você então que acompanha o Jornal da Câmara, a hora de falar de mais um projeto de lei. Projeto de lei do vereador Guti, um projeto até certo ponto polêmico, até certo ponto inquietante, digamos assim, vereador. Primeiramente, boa tarde aqui, obrigado por falar com a TV Câmara. Boa tarde, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de falar com o público em casa que assiste vocês. E esse projeto eu não considero polêmico, eu acho que ele é transparente e é o que a administração pública hoje e o povo espera. Então, só para a gente explicar para as pessoas, o projeto se constitui basicamente no seguinte: proíbe o poder público municipal, tanto executivo quanto legislativo, de contratar empresas que de algum modo fizeram doações para campanhas eleitorais, pelo menos no período do mandato. É isso, vereador? Exatamente, ou seja, aquela empresa que doou para campanhas eleitorais ou sócio, que a pessoa física que tem ligação com a empresa, que também doou para campanhas eleitorais, não poderá, segundo esse projeto, contratar diretamente com a Prefeitura de Guarulhos. É óbvio que é a nossa Prefeitura, porque eu só posso legislar por ela. E essa motivação, a motivação que você teve para fazer o projeto é praticamente pelos casos de corrupção que a gente tem acompanhado no país, é isso? Exatamente, porque hoje as empresas que estão sendo investigadas, indiciadas e até mesmo algumas já em processo de condenação, ainda não condenadas, mas alguns sócios em processo já aberto, são a maioria doadores de campanhas e tem relações promíscuas com os governos, ou seja, tudo aquilo que foi mostrado pelos jornais, pela TV, desvio de verbas, vem de empresas que já fazem doação prévia para as campanhas. Então, eu acho que é uma maneira da gente mostrar uma maior eficiência, uma maior transparência do poder público para a população. Se essas pessoas não puderem doar, maravilha. Ou se quiserem doar, não vão poder contratar. Você acha, vereador, que seria suficiente essa medida para combater a promiscuidade aí no financiamento de campanha? Porque, de repente, podemos ter uma empresa grande que cria uma menor, consegue transferir um dinheiro, a menor faz o financiamento de campanha, mas a grande vai poder ser contratada. Então, na verdade, a gente não consegue tratar o problema numa esfera nacional, né? Obviamente que meus limites são dentro do município, mas, óbvio, para tudo, né, que você cria algum entrave, as pessoas conseguem, de alguma forma, aqueles que pensam mal, de alguma forma conseguem tentam pelo menos dar um drible. Mas eu acredito que a partir do momento que a empresa que não queira doar, que queira doar por motivos financeiros lá na frente, com interesses promíscuos mesmo, de campanha eleitoral, ela já não vai se relacionar com o governo dessa forma, não vai doar. Pode criar outra empresa? Pode, só que vai ter que mudar todo o seu quadro societário, os mesmos sócios não poderão fazer parte dessa outra empresa, então começa a mudar uma série de fatores. É óbvio que é um projeto pioneiro, né? Acho que é um dos primeiros no Brasil, mas a gente torce para que isso ganhe um volume maior e que ganhe o Congresso Nacional. Com certeza. O vereador Guti, qual a opinião sobre a reforma política? Então, eu sempre que perguntado, eu não sei se a gente tem tempo aqui, é bastante coisa, mas eu costumo falar que são oito os pontos a serem mudados na reforma eleitoral. Um deles, que é muito complicado, muito complexo, é realmente a questão do financiamento de campanha. Mas eu acredito que o voto, por exemplo, ele, na minha opinião, ele não deve ser proporcional. Porque hoje, por exemplo, Guarulhos não tem um deputado federal. Se o voto fosse majoritário, como é, ou o distrital, que é melhor, que eu defendo o distrital puro, que é o quê? Então, vamos supor, tem o estado de São Paulo inteiro e o estado de São Paulo ele tem o direito de mandar 70 deputados federais para Brasília para representar o estado. Do total de 513, ele tem 70. Então você pega 70 deputados, ou seja, você esquadrinha o estado em 70 regiões. Então cada região poderá eleger um e nenhuma região vai ficar órfã. O que acontece é que às vezes uma região tem 4, 5 deputados e outras não tem nenhum, como Guarulhos, a segunda maior cidade do estado, não tem nenhum deputado federal. Essa é um desses 8 pontos que eu considero fundamental para que
o poder público comece, e principalmente o poder legislativo, comece a ser mais valorizado. Com relação ao projeto, só para a gente não fugir do escopo, com relação à parte da reforma política que você disse que toca no financiamento de campanha, o vereador Guti é a favor do financiamento público? Então, eu acredito que o financiamento público também não é uma das melhores soluções, porque o dinheiro público ele tem que ser usado para construir escolas, hospitais, creches, universidades, contratação de médicos, enfim, para gerir a coisa pública, para tratar do morador do país, né? Do cara lá que vive no município, vive no estado. Então, a partir do momento que você começa a transferir isso para bancar campanha, é complicado. Eu acredito que deve se achar uma forma híbrida, onde você consiga não precisar de dinheiro público, mas também não se relacione promiscuamente com as empresas que têm total interesse em candidato A ou candidato B. Obrigado por falar mais uma vez com a gente, vereador. Eu que agradeço. É uma matemática difícil, por isso que eu disse, acho que é o ponto da reforma política mais complexo. Porque quando você cria um entrave, existem outras maneiras de driblar. E quando você consegue driblar, você tem que fazer outro entrave. Então, ele é muito complexo. Então, às vezes, pode parecer que o financiamento público de campanha é o melhor. Só que se você pensa que você vai tirar dinheiro da rua para investir em campanha, é complicado. E também se você deixa os empresários ficarem doando à torta e à direita, você cria uma relação não tão democrática para o Estado e para a nação.